Denúncia real dessa avó. Ela flagrou o marido com uma babá de 17 anos e sua vingança foi chocante. Era uma manhã qualquer quando Ana, uma senhora de 70 anos, decidiu que era hora de acompanhar seu marido, Carlos. Casados há tanto tempo, ela nunca imaginou que sua vida fosse desmoronar em poucos minutos. No entanto, ao se aproximar do jardim, ela avistou Carlos rindo e conversando com Lara, a nova babá da família. O que parecia uma interação inocente, logo se transformou em algo muito mais. Ela sentiu o coração disparar ao notar o olhar intenso que Carlos lançou para Lara. Um brilho que nunca havia visto antes. Súbita e esmagadora, a revelação explodiu em sua mente. Carlos, seu amor por 4 décadas, estava traindo-a com uma garota de apenas 17 anos. A dor a paralisou, como se uma punhalada tivesse acertado seu peito. Como ela não percebeu isso antes? O aperto na garganta não deixava respirar. Ana se afastou, involuntariamente, como se fosse uma espectadora dessa cena horrenda. As risadas de Carlos ecoavam em seus ouvidos, misturadas a um turbilhão de sentimentos. Raiva, dor, traição. Após um dia angustiante, tentando desviar o olhar da luz da verdade, Ana tomou uma decisão. Não iria permitir que esse escândalo sujasse seu nome e seu legado. Com uma frieza que nunca soubera que possuía, elaborou um plano astuto para expor Carlos e Lara. Se todo o bairro soubesse. Da traição, a vergonha seria insuportável. Ela imaginou a cena, a comoção, o alvoroço ao redor da casa. Tudo isso a enchia de um certo prazer sombrio. Enquanto organizava os detalhes de sua vingança, Ana começou a descobrir segredos que a deixariam ainda mais atordoada. Conversas furtivas, olhares cúmplices, e logo ficou claro que Lara não era apenas a jovem babá. Era também uma peça importante em um imenso quebra-cabeça que Carlos montara com astúcia. A história de amor deles, tão perfeita na superfície, era palpável. Você me traiu com uma criança, gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos reagiu, mas as palavras nada significavam diante do estrondo de sua traição. Naquele momento, Ana percebeu que ele não era o único a ter algo a esconder. Um segredo que os unia desde o passado estava prestes a emergir, capaz de arrastar não apenas Carlos, mas a própria Ana para um abismo de vergonha e desgraça. Quando tudo parecia aos poucos se desmoronar, deixou cair um bilhete enigmático que Carlos escondia sob a mesa. O papel amarelecido trazia uma mensagem que a deixou em choque. Quem mais na família estava envolvido nessa trama? O que mais ela não sabia? A pergunta a assombrava. Até onde estaria disposta a ir para proteger sua verdade? No jogo traiçoeiro da vida, as lealdades frequentemente se confundem, e Ana estava prestes a descobrir que a busca pela verdade pode custar mais do que se imagina. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Enquanto Ana segurava aquele bilhete em suas mãos trêmulas, um frio na barriga tomou conta dela. O papel estava amarelado, desgastado, como se guardasse segredos há muito enterrados. Ela abriu o bilhete devagar, sentindo o peso da verdade prestes a ser revelado. As palavras explícitas revelavam um amor clandestino. Mas não era Carlos que estava se comprometendo com Lara, era Ana. O choque a atingiu como um raio. Receberás o que mereces, dizia o bilhete, com uma caligrafia que ela reconheceu, mas não queria. Era de sua irmã, Márcia, que tinha um histórico sombrio de ciúmes e intrigas. Por um momento, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Como isso era possível? Sua própria irmã estava envolvida em um esquema que a traía o tempo todo. Ana sentiu a respiração falhar. O que mais ela não sabia sobre os relacionamentos em sua vida? Lances de seu passado começaram a dançar em sua mente. Pequenos detalhes que agora pareciam significativos. As visitas de Márcia, as conversas profundas, até mesmo os olhares de cumplicidade entre elas. O aperto no peito se transformou em uma tempestade de emoções. Tu me enganaste desde o início, gritou Ana, sua voz ressoando na sala vazia. Carlos a encarou, confuso e completamente desconcertado pela nova reviravolta. O que você está falando? Como pode ser? Isso parecia perdido, uma peça do quebra-cabeça que Ana não conseguiria mais encaixar. A culpa estava em sua mente, mas ela se sentia traiçoeira. E então, a tensão foi rompida por um barulho alto vindo da cozinha. Algo havia caído, quebrando a atmosfera pesada que envolvia o momento. O coração de Ana disparou, e ao olhar em direção ao som, viu Lara parada na porta, pálida como uma folha de papel. Mas algo não estava certo. Um brilho estranho em seus olhos. Eu ouvi tudo, disse ela, a voz trêmula. Ana e Carlos se voltaram para a jovem, que parecia agora mais uma parte do enigma do que um simples elemento da traição. Não só a sua. Irmã, Ana, tem muito mais, continuou Lara, engolindo em seco. Carlos não é o único com segredos, e eu tenho uma coisa que precisa ser revelada. As palavras dela pairaram no ar, como uma nuvem carregada. Ana franziu o senho, seus pensamentos disparando em direções opostas. O que mais poderia ser? O que mais ela não sabia sobre sua própria vida? A ideia de que o verdadeiro inimigo poderia ser alguém que era parte de sua confiança a deixou completamente paralisada. Casa, temos um trato, Lara prosseguiu, a voz agora mais firme. Ana, você sabe que não posso ficar aqui, mas eu tenho algo que vai mudar tudo. Há anos você se meteu em algo que não deveria. Sua irmã não é a única que guarda segredos. E se você não me ouvir, tudo isso vai se desmoronar. O que a menina queria dizer? Qual era o segredo enterrado tão fundo que poderia desestabilizar tudo? O olhar de Ana se fixou em Lara, um misto de temor e curiosidade a invadindo. A confiança que sentia na casa desapareceu, dando espaço para uma verdade muito maior, uma perda iminente que poderia irromper como um vulcão.
A mente de Ana girava enquanto ela processava as últimas palavras. Em quem mais poderia confiar? O amor de Carlos era um fardo ou uma sombra de proteção? E Lara, que parecia tão inocente, agora carregava um fardo que ela nem sabia que existia. O silêncio era ensurdecedor quando Ana decidiu, mais uma vez, confrontar a verdade. Fale, exigiu, sua voz ecoando na sala. O que mais havia de oculto? O tempo parecia parar enquanto o próximo passo a ser dado se tornava crucial. E naquele momento, Ana percebeu que, independentemente da resposta, nada jamais seria como antes. As perguntas não eram apenas sobre a traição de Carlos, mas sobre um mundo que ela mal conhecia. Uma rede de enganos intrincada, onde cada fio poderia levá-la para um abismo profundo e misterioso. Fale, exigiu Ana, sua voz ecoando na sala. O que mais havia de oculto? O tempo parecia parar enquanto o próximo passo a ser dado se tornava crucial. O olhar de Lara era intenso e misterioso, como se ela guardasse a chave para um segredo profundo que poderia desestabilizar tudo. Lara respirou fundo, o pânico visível em seu rosto. Você precisa entender, Ana. Não é só sobre Carlos ou sua irmã. Há algo muito maior em jogo. As palavras dela eram como uma bomba prestes a detonar, e Ana sentiu seu coração acelerar, batendo como um tambor sinistro. Do que você está falando? A voz da mulher saiu quase num sussurro. O aperto no peito a fazia querer gritar, mas a esperança ainda persistia em seu olhar. Seria possível que tudo aquilo fosse apenas um mal-entendido? Eu sei que você não quer acreditar, mas eu tenho provas. Toda essa situação, a traição de Carlos, a intriga com Márcia, tudo era parte de um plano. Lara se aproximou, o ar entre elas carregado de tensão. O que você precisa saber é que eu não sou apenas uma babá. Ana estava prestes a perguntar o que isso significava, quando um estrondo alto ecoou pela casa. O vidro da janela que tinha atrás de Lara se estilhaçou numa explosão de 1000 pedaços, e um grito cortante penetrou o silêncio. Carlos caiu, atingido por um disparo. O tempo parou. Ana ficou paralisada. O caos explodia em seu redor e uma sensação de horror tomou conta de seu corpo. Carlos! Ela gritou, correndo em direção ao marido, seu coração disparando como uma locomotiva, desgovernada. O corpo dele jazia no chão, um lago de sangue se formando sob ele enquanto Lara gritava seu nome, com uma mistura de choque e temor na voz. O pânico tomou conta daquelas 4 paredes, e o mundo de Ana, que já estava desmoronando, agora desabava em definitivo. Lara, tendo percebido o que acontecera, se virou para Ana. A expressão em seu rosto mudara, agora cheia de urgência. Precisamos sair. Isso não foi um acidente. A jovem estava apavorada, e Ana notou a verdade em seus olhos. O silêncio, agora quebrado por sirenes distantes, fazia ecoar a realidade do que acontecera. Quem fez isso? Por quê? Ana respirou com dificuldade, as palavras parecendo um eco surdo. Um golpe de adrenalina fazendo sua mente correr. Acho que o alvo era você, Lara disse, olhando para Ana com uma intensidade que quase a hipnotizava. Carlos estava envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar. E sua irmã,
Márcia, ela também faz parte disso. O que eles queriam, Ana, não era só a traição. Ana não conseguia processar. Tudo parecia um pesadelo. Como você sabe disso? Como você se envolveu nessa loucura? A confusão a consumia. E os pedaços quebrados da sua vida não conseguiam se encaixar. A única certeza que tinha agora era a dor de perder Carlos. E tudo ao seu redor era um labirinto sombrio. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou uma agente infiltrada. E Carlos, ele estava prestes a te fazer mal. Ele nunca amou você como dizia. O choque dessas palavras cortou Ana como uma faca afiada. A traição, o envolvimento com Márcia, tudo isso era parte de um plano maior. Havia muito em jogo e ele não conseguiu manter a máscara. Precisamos ir agora, antes que eles voltem. A voz de Lara parecia distante e Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. O que significava isso? E sentimentos de amor, de traição, a lealdade, tudo se tornava um borrão de incertezas. Uma parte... Carlos, estirado no chão, a dor transbordou em seu peito. Mas a pergunta pulsava em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? E o que mais precisava saber antes que puxassem o tapete debaixo dos seus pés novamente? A cena estava se desenrolando. As sirenes se aproximavam. Um novo caos ia inundar sua vida. E Ana sabia que a partir daquele momento, nada seria igual. A verdade parecia tão distante. E o futuro, uma sombra ameaçadora que se aproximava mais rapidamente do que ela poderia imaginar. A cena estava se desenrolando. As sirenes se aproximavam. Um novo caos iria inundar sua vida. E Ana sabia que a partir daquele momento, nada seria igual. Enquanto fixava o olhar em Carlos, estirado no chão, sentiu o peso do mundo em seus ombros. A dor da perda a consumia, mas um fio de razão ainda vibrava dentro dela. Ana, precisamos sair! A voz de Lara era urgente, quase desesperada. Ana hesitou. Tudo o que a envolvia girava em um turbilhão de emoções. Mas e Carlos? Perguntou, a voz trêmula. Ele precisa de ajuda. Lara se aproximou, segurou o braço de Ana, os olhos arregalados. Você não entende. Não é seguro ficar aqui. Eles virão atrás de nós. Então, um novo som interrompeu sua conversa. Não eram apenas as sirenes. A porta se abriu com força e um grupo de homens armados entrou. O pânico e a confusão tomaram conta da sala. Cadê o Carlos? Um dos homens perguntou, a voz rouca, como se estivesse procurando algo ou alguém. Ele olhou para o corpo caído e depois para Ana e Lara. Vocês duas! Ana sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? Mais uma vez, a realidade estava prestes a dar uma guinada assustadora. Lara puxou e as duas correram em direção à cozinha. Mas na correria não notaram que a janela estava aberta. Uma sombra apareceu na porta. Lara parou abruptamente e Ana, sem tempo de reagir, esbarrou nela. Nesse instante, a sombra se revelou. Era Márcia, sua irmã, com um olhar sombrio, apontando uma arma para Lara. Para de se mexer! Ela gritou, a voz tremendo de raiva. Eu sabia que você estava por perto. Ana ficou atônita. Márcia, não! Ela não podia acreditar no que estava vendo. O que tinha acontecido com sua irmã? Lara se virou para Ana.
o olhar se tornando uma mistura de medo e determinação. Ana, o tempo está acabando. Mas o que poderia ser mais terrível do que a revelação da traição e o assassinato de Carlos? O que havia entre Márcia e Lara? As perguntas pulavam em sua mente como fogos de artifício. Você não tem ideia da sujeira que envolve essa história, gritou Lara, os olhos fixos em Márcia. Estamos em perigo e você, Ana, precisa escolher de que lado está. Ana ficou paralisada, sua mente fervilhando. Lançou um olhar ansioso para a mão de sua irmã, que temia, mas não desistia. Por quê? Você sabia, não sabia? Sobre mim? Sobre tudo isso? A voz de Ana parecia um lamento. Márcia sorriu de maneira sombria. Era a única maneira de salvar nossa família. Você tinha que conhecer a verdade. Mas agora é tarde demais. Antes que Ana pudesse processar as palavras, um dos homens armados a empurrou atrás de Lara. O que está acontecendo aqui? Eu não consigo entender essa bagunça. Ele estava nervoso, a arma levantada na direção de todas elas. Lara olhou para Ana e, com um movimento rápido, puxou uma faca que carregava na cintura. Desculpe, mas não posso deixar que você me detenha. Assim, no meio do caos, a jovem fez um movimento abrupto. A faca cortou o ar. Mas então tudo aconteceu rápido demais. Um tiro disparou, não da arma de Márcia, mas de alguém na rua, atingindo Lara no ombro. A sala explodiu em gritos. Ana não sabia se voltava a olhar para Carlos no chão ou se ajudava Lara, que caiu, a dor estampada no rosto. Ana, vai! Agora! Lara gritou, sufocada pela dor. O desespero e a urgência a envolviam. Mas o que mais Ana não sabia? E o que estava acontecendo com sua irmã? Quando os homens armados se aproximaram, a única certeza que tinha era de que tudo que acreditava conhecer, todas as lealdades, estavam prestes a se desintegrar. Márcia, você precisa me contar a verdade agora, Ana exigiu, o olhar fixo na irmã, sentindo que o fundo do poço estava mais perto do que nunca. Uma escolha tinha que ser feita, e as revelações de cada personagem mudariam tudo. Mas a maior pergunta permanecia: até onde Ana estava disposta a ir para descobrir a verdade e proteger a si mesma? Ana estava paralisada, olhando fixamente para Márcia, sua irmã, e para a cena caótica diante dela. A adrenalina pulsava em seu corpo, e a luta interna entre querer ajudar Carlos e descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo a deixava tonta. E nesse momento de confusão, algo mudou. Um ruído repentino ecoou pela casa. A porta da frente se abriu com estrondo e uma ideia aterradora atravessou a mente de Ana. Máscaras e Kovamilk em todo traço de compaixão. Os homens armados entraram e o pânico tomou conta do ambiente. Nem pensar que eu vou me deixar levar, pensou Ana, e uma chama de bravura acendeu dentro dela. Márcia, o que você está fazendo? Ana gritou, tentando entender. Era como se estivesse presa em um pesadelo, onde cada resposta trazia mais perguntas e cada olhar revelava novos medos. Naquele momento, Lara se ergueu, mesmo após o tiro, com a determinação de quem não ia desistir de se proteger. Olha ao seu redor, Ana. Eles querem te derrubar. Nele e em nós. A voz de Lara soava quase desesperada,
E isso despertou um sentimento forte em Ana. Mas a verdade ainda era nebulosa, confusa. E aí tudo explodiu. Márcia apertou o gatilho, não contra Lara, mas contra o homem que se aproximava, um dos capangas. O som do tiro cortou o ar pesado da sala, como um raio. O homem caiu, sua expressão de surpresa se transformando em dor. O caos foi instantâneo. Gritos, movimentos rápidos. O que havia se desenrolado ali se tornava um filme de terror. Ana, corre! Gritou Lara, puxando-a pela mão. Ana hesitou, seu olhar se fixando em Carlos, que jazia no chão, e em seu braço balançando no ar com o movimento feroz de Márcia. Como você pôde fazer isso? Ana gritou, mas não havia tempo para discussão. A sala explodiu em tumulto e o outro homem armado se virou para se proteger. O desespero era palpável. Capturas elas! Ele gritou, olhando ferozmente para Márcia. Mas Ana não poderia se permitir ser apenas um pedaço de carne no meio daquele jogo mortal. O que mais sua irmã não dizia? Como ela estava envolvida em tudo isso? Enquanto corriam, uma luz ofuscante entrou pela janela quebrada. E Lara parou abruptamente. Ana, ela sussurrou, com os olhos arregalados. Uma nova figura apareceu. Uma mulher com uma pistola, e algo na postura dela fez o coração de Ana acelerar. Era alguém familiar. Francisca, Ana disse. Seu mundo girando. Sua antiga amiga de infância, a quem não via há anos. Mas havia algo estranho em como ela segurava a arma. Você não entendeu, Ana. Não estou aqui para ajudar. A voz de Francisca era cruel e distante, e o choque fez Ana parar. Desculpe, mas eu não posso deixar que você saiba. Você está em perigo. A revelação virou sua mente ao avesso. O que estava acontecendo? De repente, o que parecia ser um jogo de amor, traição e vendetta passava a ser uma intriga muito maior envolvendo as pessoas que Ana achava conhecer. Francisca, Márcia, Carlos, tudo era uma grande rede de mentiras. Lara, ainda ferida, olhou para Ana. Precisamos de você. Esta não é apenas uma luta por sobrevivência. É sobre o que elas estão escondendo. Ana se virou e, em um momento de clareza, tudo se revelou. São vocês que manipulam tudo isso? Gritou. O peso da verdade caindo sobre ela como uma tempestade. Mas o olhar de Francisca a paralisou. Às vezes, é preciso sacrificar algo para salvar o que realmente importa. A tensão no ar era brutal. O que viria a seguir? A confusão era intensa e as revelações estavam a um passo de desmoronar toda a sua vida. Ana se sentia perdida, como se estivesse dentro de um labirinto escuro sem saída. E no meio dessa escuridão, tudo o que ela queria era descobrir uma verdade que parecia escapar de suas mãos. Quando tudo parecia mais insuprável, o toque de um celular ecoou na sala, cortando o próprio ar. O que isso significava? Para quem seria a mensagem? E o que mais iria vir à tona em meio a esse caos? Ana não sabia. O que seria revelado poderia mudar tudo novamente. O toque do celular ecoou na sala e Ana congelou. O som parecia estranho naquele caos. Francisca, com a arma em punho, olhou com desdém para o aparelho, como se aquele toque fosse uma ofensa. A tensão estava tão alta
que era quase palpável. Quem é? Ana perguntou, o coração batendo acelerado. A expectativa estava no ar, misturada com medo e curiosidade. Lara, ainda instantes, de dor, tentou mover-se para pegar o celular, mas Márcia a empurrou para o lado. Não, você não vai tocar nisso. O ódio na voz da irmã de Ana a fez arrepiar. Enquanto todos brigavam, o celular continuava tocando no chão, insistente. Foi então que Lara, com um esforço visível, conseguiu se levantar. Ana, não podemos ignorar isso. O que se passa? O barulho do celular interrompia as discussões, quase como se estivesse chamando a atenção para uma verdade oculta. Finalmente, Ana deu um passo à frente, ignorando a cena ao seu redor. O que tinha naquele celular? O toque parecia um grito no meio do silêncio. Com um movimento rápido, ela se abaixou e pegou o aparelho. A tela iluminou o rosto dela. Ela hesitou, mas a urgência no ambiente a forçou a abrir a mensagem que estava piscando. Quando as palavras apareceram, seu coração disparou. Ana, você precisa sair agora. Eles estão vindo atrás de você. O remetente era desconhecido. O que isso significava? Quem estava dizendo aquilo? Uma onda de pânico percorreu seu corpo. Quem está me ameaçando? Ana gritou, as mãos tremendo enquanto lia a mensagem novamente. O que mais você sabe, Francisca? Ela esperava uma explicação, uma pista, algo que fizesse sentido em meio àquela bagunça. Mas Francisca, com o olhar frio, não disse uma palavra. O clima estava pesado. A tensão que se acumulava ficava cada vez mais insuportável. Lara, agora, levantando-se, com dificuldade, entrelaçou suas mãos, olhos fixos em Ana. Eles não são apenas criminosos, Ana. Eles fazem parte de algo muito maior. Há uma rede e Carlos estava no meio dela. O recado foi claro. Quem está com você está em risco. Você precisa entender. Márcia interrompeu, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Você nunca deveria ter se envolvido, Ana. E no meio do caos, soou outro tiro. Não da arma de Márcia, mas de alguém lá fora, que parecia ter certeza de onde estava. Toda a sala vibrou com o som, e Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O que está acontecendo? Para onde podemos ir? Foi então que Lara, pálida e tensa, disparou. Se você não sair, agora não vamos conseguir escapar. O olhar de Francisca mudou, uma expressão que Ana não conseguiu identificar. Ana, talvez você devesse ter ficado do lado deles. Aquilo foi como um tapa na cara. Ana olhou em volta, a realidade se desfazendo. Você está do lado deles? Por quê? O que mais você sabe sobre essa situação? Mas antes que alguém pudesse responder, uma última revelação aconteceu. A porta da frente abriu-se novamente com brutalidade. Um grupo de homens armados entrou e Ana ficou paralisada. Entre eles, alguém tinha uma expressão conhecida. Era Carlos. Ele estava vivo. O choque a fez tropeçar para trás. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para ela e a expressão em seu rosto não era de preocupação, mas de desdém. Não, Ana. A pergunta é: onde você estava?
O tempo congelou. A verdade agora estava diante dela e ela precisava encarar. Carlos fazia parte daqueles que a ameaçavam. O universo que estava se desintegrando levava consigo todas as certezas que tinha sobre amor, lealdade e confiança. E a única coisa que restava era a incerteza total do que viria a seguir. A tempestade de revelações estava apenas começando. E Ana sentiu o chão ruir sob seus pés. O que mais estava escondido sobre as pessoas que ela amava? Cada respiração era um dilema, e cada olhar uma nova traição. O caos da sala agora era um reflexo do seu coração partido. E a linha entre amigo e inimigo estava mais embaçada do que nunca. Carlos estava ali, diante dela. O coração de Ana disparava como um tambor. Ele parecia diferente, uma sombra do homem que ela conhecia. A culpa, mágoa e raiva se misturavam em sua mente. "O que você está fazendo aqui?" ela gritou, a voz embargada. Mas ele não respondeu. Em vez disso, olhou para os homens armados. Ana sentiu um frio na barriga. "Carlos, você está vivo!" O desespero na sua voz ecoou pela sala, mas ele não parecia preocupado. O olhar dele estava fixo nos homens, e logo eles se viraram para Ana e Lara, com expressões de frieza. "Faça ela calar a boca." Um dos capangas disse, mirando a arma para Ana, e pânico tomou conta dela. O mundo parecia desmoronar. A traição, as mentiras, tudo estava em jogo. "Não precisa fazer isso," Ana gritou, as mãos tremendo. "Eu só quero entender." Lara, ainda ferida, estava ao lado, tentando recuperar o fôlego. "Ana, escuta." Ela puxou a mão de Ana, tentando acalmá-la. "Não se aproxime, cháchada deles." Mas então, antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo violento explodiu na porta. A parede tremeu. E Ana teve a impressão de que o mundo estava virando ao contrário. Um grupo vindo da rua havia invadido e o caos se instalou novamente. Ao fundo, uma voz familiar gritou: "Ana, saia da frente!" Era Márcia. Ana virou a cabeça rapidamente e o choque foi imediato. Márcia estava armada e com uma expressão de pureza assassina. "Eu não posso deixar você fazer isso!" gritou. A tensão se multiplicou. O que sua irmã estava fazendo? "Márcia, não!" Ana gritou, vendo a arma em sua mão. O olhar de Márcia revelou uma determinação que fez o coração de Ana afundar. Era como se tudo que ela conhecia estivesse desmoronando ao seu redor. Então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Márcia disparou. O som ecoou e um dos capangas caiu. Um momento de silêncio absoluto seguiu-se, como se o tempo tivesse parado. Ana estava em choque. O corpo caído na frente dela, o grito engasgado na garganta. "O que você fez?" Márcia olhou para Ana, os olhos cheios de raiva. O pânico tomou conta. Os homens armados saltaram para a direção de Márcia. Mas Lara gritou, pegando o celular que estava no chão: "Essa é a hora! Precisamos alertar alguém!" Mas Márcia estava em um frenesi, ignorando tudo ao seu redor. "Ana, você não entende! Isso é maior do que nós!" E então, como se o universo decidisse se chocar mais uma vez, uma nova figura surgiu, recuando pela porta. Era um homem
que Ana não via há anos. Miguel, o ex-namorado de sua irmã. Márcia, o que você está fazendo? Ele estava com um olhar determinado, mas os olhos dele brilhavam com dor e preocupação. O tempo estava se distorcendo. Tudo girava. Você nunca deveria ter se metido nisso, Miguel gritou, enquanto os homens armados se recuperavam. Foi então que ele lançou uma bomba na sala. Eu sabia que você estava aqui, Ana. Você é a chave para acabar com tudo. Ana se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A revelação dele a atingiu como um raio. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Você não está só envolvida nessa rede. Você a mantém unida, Miguel disse, apontando um dedo para ela. O olhar que ele lançou a fez sentir algo que nunca imaginou. O amor e a traição estavam entrelaçados e ela não sabia. Mas em quem poderia confiar? A mente de Ana estava em um turbilhão. Qual é o verdadeiro papel dela nesse jogo? As palavras de Miguel ecoavam em sua cabeça como um eco insuportável. O que mais você escondeu? Ela exigiu. As sirenes da polícia podiam ser ouvidas se aproximando, e o horror da situação subia mais uma vez. Ana se sentiu perdida. O que mais ela não sabia sobre aqueles que mais amava? A verdade estava se revelando, mas cada peça parecia mais confusa e dolorosa que a anterior. Você tem que escolher um lado, Ana. Não há mais tempo, Miguel gritou. E enquanto a tensão se acumulava, a sala estava prestes a explodir novamente. Os homens armados avançaram, e tudo parecia prestes a desabar. Ana estava paralisada, sem saber o que fazer, enquanto a vida dela começava a desmoronar em uma nova realidade devastadora. Cada olhar ao seu redor era uma traição, e a única certeza era que o próximo passo poderia ser fatal. A única pergunta que queimava em sua mente era até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade. Carlos estava ali, diante dela. O coração de Ana disparava como um tambor. Ele parecia diferente, uma sombra do homem que ela conhecia. A culpa, a mágoa e a raiva se misturavam em sua mente. O que você está fazendo aqui? Ela gritou, a voz embargada. Mas ele não respondeu. Em vez disso, olhou para os homens armados. Ana sentiu um frio na barriga. Carlos, você está vivo. O desespero na sua voz ecoou pela sala, mas ele não parecia preocupado. O olhar dele estava fixo nos homens, e logo eles se viraram para Ana e Lara, com expressões de frieza. Faça ela calar a boca, um dos capangas disse, mirando a arma para Ana. O pânico tomou conta dela. O mundo parecia desmoronar. A traição, as mentiras, tudo estava em jogo. Não precisa fazer isso, Ana gritou, as mãos tremendo. Eu só quero entender. Lara, ainda ferida, estava ao lado, tentando recuperar o fôlego. Ana, escuta! Ela puxou a mão de Ana, tentando acalmá-la. Não se aproxime deles. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo violento explodiu na porta. A parede tremeu e Ana teve a impressão de que o mundo estava virando ao contrário. Um grupo vindo da rua havia invadido e o caos se instalou novamente. Ao fundo, uma voz familiar gritou: Ana, saia da frente! Era Márcia. Ana virou a cabeça rapidamente e o choque foi imediato. Márcia estava armada e com uma expressão de
pura intensidade. Eu não posso deixar você fazer isso! Gritou. A tensão se multiplicou. O que sua irmã estava fazendo? Márcia, não! Ana gritou, vendo a arma em sua mão. O olhar de Márcia revelou uma determinação que fez o coração de Ana afundar. Era como se tudo que ela conhecia estivesse desmoronando ao seu redor. Então, como se o universo decidisse se chocar mais uma vez, uma nova figura surgiu, recuando pela porta. Era um homem que Ana não via há anos. Miguel, o ex-namorado de sua irmã. Márcia, o que você está fazendo? Ele estava com um olhar determinado, mas os olhos dele brilhavam com dor e preocupação. O tempo estava se distorcendo. Tudo girava. Você nunca deveria ter se metido nisso, Miguel gritou. Enquanto os homens armados se recuperavam, foi então que ele lançou uma bomba na sala. Eu sabia que você estava aqui, Ana. Você é a chave para acabar com tudo. Ana se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A revelação dele atingiu como um raio. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Você não está só envolvida nessa rede. Você a mantém unida, Miguel disse, apontando um dedo para ela. O olhar que ele lançou a fez sentir algo que nunca imaginou. O amor e a traição estavam entrelaçados, e ela não sabia mais em quem poderia confiar. A mente de Ana estava em um turbilhão. Qual era o verdadeiro papel dela nesse jogo? As palavras de Miguel ecoavam em sua cabeça como um eco insuportável. O que mais você escondeu? Ela exigiu. As sirenes da polícia podiam ser ouvidas se aproximando, e o horror da situação subia mais uma vez. Ana se sentia perdida. O que mais ela não sabia sobre aqueles que mais amava? A verdade estava se revelando, mas cada peça parecia mais confusa e dolorosa que a anterior. Você tem que escolher um lado, Ana. Não há mais tempo. Miguel gritou, e enquanto a tensão se acumulava, a sala estava prestes a explodir novamente. Os homens armados avançaram, e tudo parecia prestes a desabar. Ana estava paralisada, sem saber o que fazer. Enquanto a vida dela começava a desmoronar em uma nova realidade devastadora. Cada olhar ao seu redor era uma traição, e a única certeza era que o próximo passo poderia ser fatal. Então, tudo aconteceu em um espaço de tempo irreal. Um dos capangas, com um olhar malicioso, virou-se para Carlos. Você acha que pode escapar? Isso é seu fim, meu amigo. Ele puxou o gatilho. O disparo cortou o ar. Ana gritou, não! E num movimento instantâneo e desesperado, Carlos se jogou na frente dela. O impacto foi brutal. O rosto de Carlos contorcido em dor, enquanto o tiro ressoava. O mundo à sua volta girava, e o pânico tomou conta de todos na sala. Carlos caiu, e o clima estava carregado de silêncio. O corpo de Ana ficou paralisado, e a verdade estava diante dela, clara e cruel. Carlos, a pessoa que pensou amar, a quem ela havia jurado fidelidade, estava disposto a se sacrificar por algo que ela ainda não entendia. E naquele momento, em meio ao caos e à confusão, o celular no chão vibrou de novo. A tela iluminou com uma mensagem que virou a vida de Ana de cabeça para baixo. Ana, mude de lado.
Você não consegue salvar quem está destinado a cair. O remetente era desconhecido mais uma vez, mas a urgência na mensagem parecia parecer real demais. As sirenes se aproximavam e Ana sentiu seu coração acelerar. Que jogo terrível era este! O que mais estava em jogo? E por que ela estava no centro disso tudo? O mundo em sua volta desmoronava. No chão, o sangue se espalhando pelo piso como um sinal de traição. O celular vibrava em sua mão, mas tudo parecia distante. As sirenes se aproximavam e o tempo parecia ter desacelerado. O que significava aquilo? O que Miguel quis dizer? Ela estava no centro de tudo e tudo ao seu redor era um caos. Carlos! Ela se ajoelhou ao lado dele, o pânico e a dor surgindo como um tsunami. Por que você fez isso? As palavras saíram de sua boca em um sussurro sufocado. A expressão de Carlos era serena, mas cheia de dor. Ana, eu queria proteger você. Num instante, um fio de esperança acendeu dentro dela. Prometi que nunca te deixaria, que sempre estaria ao seu lado. Você está mentindo! Você me traiu! O choque misturou-se à raiva e as lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Mas antes que pudesse digerir tudo, os homens armados reagiram. Um deles, assustador em posição de ataque, olhou para Miguel. Como você pôde ser tão burro de vir aqui? Sabia que ela iria arruinar tudo. Miguel recuou, mas a tensão da sala se espalhar como um incêndio. Ela não tem nada a ver com isso. O que você quer? Os ânimos estavam à flor da pele. As sirenes ficaram mais altas, premeditando a chegada iminente da polícia. Ana respirou fundo, tentando clarear os pensamentos. O que está acontecendo? O que vocês estão escondendo? Sua voz estava mais firme, mas o medo ainda a consumia. Lara, encostada na parede, murmurou: Alguém precisa nos ajudar. Se não sairmos, o que está em jogo vai nos consumir. O horror no olhar dela fazia Ana tremer. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou da porta dos fundos da casa. Todos se viraram, paralisados pela surpresa. Um homem alto e imponente entrou, vestido com um terno escuro, olhos penetrantes, que pareciam saber mais do que deveriam. Cheguei na hora certa, ele exclamou. Um sorriso que não chegava aos olhos. Você... Carlos ofegou, uma mistura de consternação e pânico. Como você se atreve a estar aqui? É simples. Queimou o último fio da paciência. E agora tenho algo surpreendente para você. Ele riu, olhando diretamente para Ana. Você estava tão perto de descobrir a verdade. Mas agora, tudo isso pode ser em vão. Ana franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. O clima mudara. Uma nova ameaça pairava no ar. O homem deu um passo à frente. A tensão erguia-se como um balão, prestes a estourar. Carlos, você nunca soube que essa não é apenas uma história de amor. Você e Ana estão presos num jogo muito maior. E toda essa situação, ela poderia ter um fim. Mas você se deixou tropeçar. Ele se virou para Ana, a voz agora suave, quase sedutora. Você acha que Carlos é o único envolvido?
Ele sempre foi o peão em nosso jogo. E a sua irmã, oh, Márcia, bem, você a superestimou. Ela esconde mais do que pode imaginar. Ana ficou paralisada. Cada palavra sua era um golpe, cada revelação um peso no coração. Márcia, o que você quer dizer? O desespero começava a tomar conta. Ela está ligada a nós, Ana, desde o início, e agora sua única chance de sobreviver é se juntar a nós. Ele apontou para Carlos, porque no final das contas, você nunca pode salvar quem está determinado a cair. O silêncio tomou conta da sala, cada um processando a enormidade das palavras. Mas antes que qualquer um pudesse falar novamente, um novo tiro disparou do lado de fora. A porta se estremeceu e o grito de alguém ecoou pelo ar. Uma sombra saiu correndo da escuridão. Ana! Virem-se todos! Uma mulher apareceu, sua presença poderosa, quase etérea. Era Ruth, uma figura do passado de Ana, perdida nas memórias dela. O olhar que elas trocaram era de reconhecimento e terror. Você me traiu, Ana! Ruth gritou, avançando para a frente. Mas agora não há mais tempo. O caos ensaiava um final. O que significava termos todos reunidos agora? Ana olhou em volta. O mistério estava mais profundo, e cada coração batia como um tambor, antecipando o que viria em seguida. O que mais estava sob o tabuleiro? A única certeza era que o jogo estava longe de terminar. Ana mal podia acreditar no que estava diante de seus olhos. Carlos, o homem que pensara perdido, estava de pé, ainda com a luz moribunda da vida em seu olhar. Mas havia algo mais. Um peso de traição, um eco da sombra que envolvia sua alma. O impacto daquele horror a deixava paralisada. O que você fez, Carlos? Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. E então, quando tudo parecia um grande enigma, a figura de Ruth se destacou. Eu não posso deixar você destruí-la novamente. Ela barrou o caminho, firmando-se entre Ana e Carlos como um escudo contra os fantasmas que rondavam sua família. Ruth, você não entende. Carlos tentou explicar, mas suas palavras se perderam no caos. O homem que adentrara como um estranhos tinha uma aura ameaçadora e a tensão crescera além do que Ana poderia suportar. Ouvindo o barulho das sirenes se aproximando, cada minuto que passava se tornava um fardo. Precisamos ir agora! Gritou Lara, quase implorando. A urgência na voz dela fazia o coração de Ana acelerar. O tempo se esgotava e cada segundo contava. Não podemos deixá-los assim, Ana disse, olhando profundamente para Carlos, buscando algo que parecesse um lampejo do amor que compartilhavam. Querendo entender sua resistência, a única coisa que ela ali sentia era um nó na garganta. E assim, em um movimento súbito, Miguel, o ex-namorado de Márcia, interveio. Temos que decidir agora. Não podemos ficar aqui. Sua voz ecoava, refletindo a realidade dura ao redor. A batalha interna chegou a um clímax. Ana parou. A realidade ficou clara. Não poderiam continuar nesse ciclo de mentiras. Carlos, você pode ficar ou ir, mas eu não posso ser parte disso. A fraqueza que sentia na voz deixava claro que o amor também poderia se transformar em dor. Um flash de entendimento cruzou o rosto dele.
E Carlos aparentemente percebeu que o amor que um dia sentiu por Ana não poderia sobreviver a essa repercussão. Eu não queria que fosse assim, ele confessou, seu olhar caindo em frustração. Mas antes que elas pudessem se mover, um barulho súbito o surpreendeu. A porta estourou e homens entraram em tropa. O caos se instalou novamente e as balas disparadas ecoaram como um alerta final. O tempo parecia congelar. Ana fechou os olhos, a mente girando. Um clamor interno por proteção e sobrevivência emergiu. Precisamos correr! Gritou Lara, puxando Ana pelo braço. Mas um dos capangas segurou seu outro braço e eles se separaram. O alvoroço, tomado nas palavras da polícia, se aproximando, se misturava ao caos. Carlos, em um ato de desespero, pulou, empurrando um dos homens para o chão, enquanto o outro disparou, atingindo a parede próximo a onde Ana estava. O sofrimento que sentia era palpável, e a mistura de amor, traumas e esperanças quebradas transbordavam nas emoções. Ana olhou ao redor e fez uma escolha. Chega, não posso mais. Ela se virou para Márcia, para ele, para todos ali. Vou lutar por mim. O que quer que isso signifique, estou pronta. Num momento atemporal, ela encontrou força dentro de si que não sabia existir. A vida, mesmo cheia de sombras, ainda poderia ter luz. E o futuro, mesmo incerto, precisava ser conquistado. Vou descobrir a verdade, não importa a que custo. O olhar determinado fez todos pararem. A verdade não era mais uma simples peça de quebra-cabeça a ser dito, mas uma batalha a ser travada, uma jornada por recomeçar. Eles precisavam se reunir entre as ruínas do que era família, amor e confiança. E assim, com um grito de força, Ana sabia. O que viria a seguir poderia muito bem ser o determinação ou a queda. Mas era hora de deixar essa vida de sombras e mentiras para trás. Agora é a hora de vocês. Se inscrevam imediatamente no canal para não perderem as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e faz a comunidade crescer. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que vocês estão pensando e compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não esperem nem mais um segundo para apoiar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.